Olá, olá, olá. Deus abençoe muito o seu dia, que você tenha um dia realmente agradável na presença do Senhor e cheio de gente legal para te ajudar, cheio de gente feliz, te ajude, que sorria junto com você e que te ajude a ver a vida de uma perspectiva melhor, tá ok? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria ler um texto aqui, rapidinho, João 8, do 1 ao 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele de entre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, chamados a atenção pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Um texto, na verdade, desse momento está me chamando bastante atenção, e a gente tem que prestar atenção a algumas coisas, realmente começar a observar a Bíblia como ela é realmente, como a palavra de Deus, que Deus nos deu para que nós o conhecêssemos, para que nós conhecêssemos o seu plano de salvação, sua vontade para as nossas vidas, tá bem? O que me chamou a atenção aqui hoje é a mediocridade dos escribas e fariseus, tá certo? Eles trazem até Jesus uma mulher pega no ato flagrante do adultério, ou seja, estava no ato sexual com outro homem. E é aqui que eu quero chamar a tua atenção. Cadê o homem? Cadê o homem do texto? Tá? Só para que você entenda, eles dizem assim, ó: na lei nos mandou Moisés. Espera lá, vamos olhar o que está na lei? Levíticos 20, 10 diz assim, olha: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e adúltera. Lá em Deuteronômio 22, 22, quando o homem for achado deitado com mulher que tenha marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. É óbvio que isso aqui é a lei, tá certo? Tá certo? Nós temos que entender que isso aqui é num momento muito específico da história. Mas a lei dizia que o homem também tinha que sofrer as consequências, tá certo? Mas, e é aqui que está o grande ponto, a nossa interpretação das coisas não é só deles não. Não é só deles não que está errada. Não é só deles que é particular, parcial. Eles têm uma intenção por trás dessa atitude. Eles querem pegar Jesus em alguma contradição, que Jesus fale alguma coisa contra a lei para que eles possam acusá-lo. Ó, este homem aí, ele é contra Moisés, tá? É alguma coisa assim. Só que nessa intenção, eles estão interpretando parcialmente a lei. Eles estão interpretando de acordo com a sua vontade, necessidade e intenção daquele momento. A intenção deles, como eu disse, é ter alguma coisa para acusar Jesus. Se Jesus fala contra a lei e fala, não, essa mulher não pode ser apedrejada, ele estaria indo contra a lei de Moisés e contra a lei do próprio Deus. Então eles o acusariam disso. Tá bom, vamos lá. Cadê o homem? Cadê o homem da história? A necessidade deles era questionar Jesus e tentar alguma coisa contra Jesus. Por isso a sua interpretação é parcial,
é uma interpretação errada do texto. Eram os dois que eram para sofrer as consequências, tanto o homem quanto a mulher. No caso deles, eles pegaram só a mulher e levaram até Jesus. E é disso que eu queria falar para você. Às vezes a gente interpreta a Bíblia, nós estamos lendo um texto bíblico e nós o interpretamos de acordo com os nossos sentimentos. Nós colocamos os nossos sentimentos naquilo, e às vezes um texto que em outro momento da sua história, em outro momento, quando você está plácido, tranquilo, você o leria com outra intensidade. Você, naquele momento de raiva, de tristeza, de frustração, acaba por interpretar com uma intensidade maior. Mas geralmente nós fazemos isso para jogar nas costas dos outros. Nós criamos uma lei, uma regra e uma questão para jogar nas costas dos outros, para acusar alguém. E isso, meu irmão e minha irmã, isso está errado. Isso está errado. Nós não somos Deus. Nós não temos uma visão total, completa e absoluta das coisas. Nós temos uma visão humana, uma visão parcial das coisas. Nós não somos Deus para acusar e culpar e condenar ninguém. Tá certo? E aqui o interessante também é que os homens, ao serem aquelas pessoas que estavam ali acusando a mulher, ao serem desafiados, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que acontece? Um por um vai saindo, vai embora, porque todo mundo reconhece, se pôr a mão na consciência, reconhece que faz alguma idiotice, que faz alguma coisa que é contra Deus, contra a vontade de Deus, a verdade de Deus, a palavra de Deus, contra a santidade de Deus. Nós sempre pecamos, nós sempre estamos em dívida com o Pai. Tá certo? Aqui, eles reconheceram que cada um deles foi embora. E aí Jesus pergunta, e aí, cadê teus acusadores, mulher? Cadê os homens que estavam te acusando aí, aquele pessoal, né? Então, cadê? Ninguém te condenou? Não, ninguém, Senhor. E ela chama de Senhor? Sim, ninguém, Senhor. E aí Jesus diz para ela, então, nem eu te condeno. Vai-te. E agora tem a grande questão, não peques mais. Essa interpretação também, às vezes, aqui passa ao longo. O não peques mais tem que ser ouvido. Ele não precisa falar para ela qual que é o pecado, porque está escancarado na frente dela, na cara dela. Então, vai, não peques mais, também é dito para nós. Vai, não peques mais. Agora você conhece Deus, você entendeu um pouco a Bíblia, você tem conhecimento do santo, da graça maravilhosa, do poder de Deus que nos foi dado em Cristo Jesus. Vá e não peques mais. Você sabe qual que é o problema. Jesus não te condena, é verdade, Ele te oferece sempre os braços abertos. Jesus oferece sempre o seu amor, né? Mas tem gente aí interpretando que não tem importância o que eu faça. Deus me ama e sou salvo pela graça. Realmente Deus te ama e você é salvo única e exclusivamente pela graça. Mas não negligencie isso. Não negligencie isso. Não comece a se acostumar com velhos pecadinhos. Uma mentirinha, uma enganadinha, um sentimento triste de inveja que você negligencia e não confessa para Deus. Entenda, é necessário ser tratado. É necessário que nós nos arrependamos ou tenhamos arrependimento constante. Que nós entendamos que o pecado é horrível, que o pecado é um negócio contrário à santidade de Deus. Desonra a Deus, inquieta a Deus, manifesta a ira de Deus contra nós. Tá certo? A graça foi oferecida, o amor de Deus está nos oferecido. E que nós nos agarremos a este amor e a esta graça e nos esforcemos para não pecar mais. Mesmo assim, o próprio João vai dizer na sua primeira carta, aquele que pecar, confesse seu pecado a Deus. Confesse seu pecado a Deus. Nós precisamos viver na presença de Deus, entendendo que Deus está vendo tudo e todas as coisas o tempo todo.
Não existe nada que nós possamos esconder dele. Confiar no amor dele, confiar na pessoa que ele faz parte do conhecimento de Deus. Nós precisamos andar na presença dele. E precisamos parar de culpar tanto os outros, parar de julgar tanto os outros. Né? Não estou dizendo julgar o pecado. Julgar o pecado é uma coisa, condenar a pessoa pelo pecado já é outra. Nós não temos esta visão clara das coisas para poder fazer isso. Nós não somos Deus. Tá certo? Uma reflexão apenas nesta manhã. Tem muita coisa aqui, muita coisa bacana na Bíblia para a gente aprender. Tá certo? Tenha um ótimo dia. Deus te abençoe muito, muito, muito. Em nome do Senhor Jesus. Pense nisso, pense muito nisso. E tenha um ótimo dia.